O ceifador da lua cheia. Capítulo 39. Piuan olhou para o morcego. Foi a primeira vez que viu uma criatura diferente das cobras aqui. Ele achou-o misterioso. O morcego bateu as asas, tentando sair da mão de Piuan. No entanto, não importa o quanto o morcego tremesse, não conseguia escapar. Como se estivesse preso em uma membrana invisível e intangível, o morcego se debateu na palma da mão de Piuan. Piuan gentilmente estendeu a outra mão e acariciou o morcego. Então ele estremeceu como se o morcego tivesse encontrado seu inimigo natural. Chi. Piuan fez um som estranho ao tocar o morcego como se fosse seu filho. O morcego estava paralisado como gelo e não conseguia se mover. Piuan sorriu levemente. Seus dentes brancos foram revelados no escuro. Sua aparência era surpreendentemente amigável. Ele não tinha ideia de quantos anos estava aqui. Só podia adivinhar o fato de ter ficado lá por algum tempo por causa de seu cabelo comprido e barba desgrenhada. Uma pessoa normal teria enlouquecido ficando em um lugar como este por alguns dias. No entanto, Piuan conseguiu manter sua mente intacta. Não, talvez ele tenha enlouquecido, mas simplesmente não estava ciente disso. Isso não importava de qualquer maneira. Tudo o que ele fez nesse meio tempo foi praticar o método da cobra subtrovão, assimilar-se com cobras e aprender artes marciais. Sua vida, que se repetia todos os dias como uma escada rolante, era monótona demais para uma pessoa sã. Como o método da cobra subtrovão atingiu um certo nível, agora era difícil distinguir se Piuan era uma cobra ou um ser humano. Ele respirava como uma cobra e olhava o mundo através dos olhos de uma cobra. E a partir de um certo momento, chegou ao ponto de respirar pela pele como algumas das cobras. Não era isso que ele pretendia. As mudanças aconteceram naturalmente. Como respirar. Depois de aprender os hábitos das cobras, ele não fazia nenhum som mesmo enquanto caminhava. Não importa quão estreita fosse a abertura, se sua cabeça entrasse, todo o seu corpo poderia passar. A função do método da cobra subtrovão não se limitava a isso. A aceleração e a expansão do pensamento tornaram-se possíveis. Ele pode pensar de forma mais ampla e tomar decisões mais rapidamente. E seu corpo pode responder imediatamente a essas mudanças cerebrais. Ele tem reflexos e habilidades físicas que transcendem os humanos comuns. Mas Piuan ainda não estava satisfeito com esse nível. Então ele praticou as 72 ondas de espada, enquanto utilizava o método da cobra subtrovão. Antes de retornar à caverna subterrânea pela segunda vez, sua compreensão das 72 ondas de espada era apenas cerca de um quarto. No entanto, sua compreensão aumentou ao romper a rede inescapável. As 72 ondas de espada foi uma habilidade feita nos primeiros dias da seita Kikshen. Embora tenha sido deixada de lado pelas outras habilidades criadas depois disso, nunca foi uma arte marcial que podia ser menosprezada. Piuan estudou insistentemente as 72 ondas de espada. À medida que aprendia e perseverava, sua compreensão se aprofundava. Quando as 72 ondas de espada atingiu um certo nível, ele estudou como ativá-la com as próprias mãos. Ele quebrou a técnica e tentou reconstruí-la novamente para se ajustar às suas próprias mãos. Suas tentativas falharam dezenas de vezes. No entanto, Piuan não ficou frustrado nem se desesperou. Se falhasse, ele apenas pensava em voltar do início. Todas as partes inúteis foram cortadas, deixando apenas as partes principais. Então a remontou ao seu próprio gosto. Graças ao método da cobra subtrovão, seus poderes intelectuais aumentaram drasticamente, tornando possível o plano de Piuan. Piuan aprendeu as 72 ondas de espadas ao extremo. Depois de dominar todas as 72 espadas, ele passou um tempo compreendendo a palma quebra-nuvens da seita Emei. Embora ambas as seitas estivessem na mesma província que era Sichuan, havia uma grande diferença na natureza da seita Kingshen e nas artes marciais da seita Emei. As duas seitas diferiam de suas origens. A seita Kingshen teve suas origens no taoísmo, enquanto a Emei teve suas origens no budismo. Obviamente haveria uma grande diferença entre seus métodos de cultivo e sua filosofia. Era uma coisa muito perigosa aprender duas artes marciais completamente diferentes simultaneamente. No entanto, Piuan não se importou e ainda estudou a palma quebra-nuvens.
A característica de palma quebra-nuvem era como nuvem soprando no vento. É uma arte marcial que compartilha a mesma origem que a palmas de algodão da seita Uda. A técnica era muito mais difícil de aprender do que outras artes marciais fortes. Isso porque, sem o devido funcionamento, controle do poder, a pessoa não consegue exercer seu poder real. Por essa razão, mesmo Gon, que obteve uma cópia do palma quebra-nuvens, não conseguiu aprendê-la facilmente. Para exercer todo o poder do palma quebra-nuvens, é necessário ter uma grande compreensão da filosofia da seita Emei. Sem entender o contexto e o significado por trás do texto, seria quase impossível trazer à tona seu poder original. Pi-Yuan, sem saber desse fato, a aprendeu com base no método da cobra subtrovão. Claro, ele não conseguia extrair o poder real da habilidade. Sua velocidade de aprendizado também era lenta. Ainda assim, Pi-Yuan não desistiu. Tudo o que lhe restava era tempo. Há poucas coisas que poderiam ser feitas em um lugar onde não houvesse distinção entre dia e noite. Mesmo se falhar, sempre pode tentar novamente. Não havia necessidade de se preocupar com tentativas mal-sucedidas. O corpo de Pi-Yuan, que adotou os hábitos e as características das cobras, era mais resistente e flexível do que qualquer outro mestre de artes marciais, então podia lidar facilmente com qualquer choque. Assim como ele desmontou as 72 ondas de espadas, Pi-Yuan quebrou o palma quebra-nuvens em pedaços e o remontou para se adequar a si mesmo. Desta forma, palma quebra-nuvens foi recriado por Pi-Yuan. Mas ele ainda não estava satisfeito com esse nível. Então tentou combinar as 72 ondas de espada, a essência do palma quebra-nuvens em um método totalmente novo. Naturalmente, suas tentativas não tiveram sucesso. Houve momentos em que tinha dificuldades com o desvio de Qi, e havia momentos em que seu coração quase explodia devido à regurgitação dos órgãos internos. Ele havia caído em um estado moribundo e visitou o limiar da morte dezenas de vezes. E cada vez, Pi-Yuan voltava e visitava o Poço das Cobras. Ele recuperaria sua vitalidade e energia meditando entre as cobras e comendo-as. Toda vez que superava a crise da morte, ele trocava de pele. Com cada camada de pele removida, seu corpo ficava mais resistente e mais forte. Pi-Yuan superou constantemente a morte e se tornou forte. Agora o morcego parou de bater as asas. Ele ficou quieto na palma da mão de Pi-Yuan e esperou. Pi-Yuan não tinha intenção de matá-lo. Isso porque os morcegos eram a evidência de que uma passagem para o exterior havia sido aberta. Esta foi a primeira vez que Pi-Yuan viu um morcego em uma caverna subterrânea. Se o morcego realmente conseguiu entrar de fora, deve haver uma passagem. Bom, ele estava pensando em sair agora, porque percebeu que o treinamento adicional não tinha sentido. Pi-Yuan não sabia exatamente quanto tempo passou. No entanto, ele estava confiante de que não seria facilmente empurrado para trás se enfrentasse os outros artistas marciais de Jianhu. Pi-Yuan deu um passo à frente. Passando pelos corredores onde moravam os instrutores, ele se dirigiu a uma enorme caverna subterrânea. As construções, que haviam sido construídas na cavidade subterrânea, não resistiram à passagem do tempo e desabaram, deixando apenas ruínas. Pi-Yuan vasculhou as ruínas. Momentos depois, uma roupa rasgada estava em sua mão. Eram as roupas dos discípulos de Emei que morreram aqui. Pi-Yuan havia tirado as roupas dos discípulos do sexo masculino e os mantinha aqui. Era só aqui no subsolo que ele podia ficar nu, já que estava sozinho. Mas não podia fazer isso do lado de fora. Pi-Yuan vestiu as roupas que pareciam mais intactas. Já faz um tempo desde que ele usou roupas, então a sensação não era familiar. Mas achou que logo se acostumaria. Assim como tem sido até agora. Sua preparação para sair estava terminada. Não havia emoção. Seu coração estava tão calmo que era estranho. Talvez depois de estar com as cobras por tanto tempo, seu coração também ficou tão frio quanto de uma. Pi-Yuan abriu bem as palmas das mãos. Ainda assim, o morcego nem tentou voar. Pi-Yuan pensou que o morcego deveria ser libertado. Mais tarde, o morcego bateu as asas vigorosamente e flutuou no lugar por um momento, então começou a voar vigorosamente no ar. Pi-Yuan olhou cuidadosamente para a direção em que o morcego estava indo.
O morcego voou em direção ao teto, mudou de direção e então se dirigiu a uma parede específica. E depois de um tempo, desapareceu. Piuan moveu-se na direção em que o morcego desapareceu. Era uma parede que estava localizada a 1 dúzia ou mais acima do solo. Quando tocou a parede, sentiu uma pequena rachadura. O espaço era pequeno o suficiente para caber a cabeça de Piuan. Dentro da parede havia uma pilha de pedras quebradas. Parece que o muro se enfraqueceu e desmoronou recentemente. Piuan aproximou o rosto da fenda. Ele sentiu um vento frio. O ar está vindo de fora. Ou eu. Piuan inalou o ar fresco que vinha de fora, profundamente em seus pulmões. Não havia nada de especial no ar ao entrar pela passagem subterrânea, mas a sensação era diferente. O coração de Piuan estava batendo mais rápido do que o normal só porque o ar havia entrado de fora, e não simplesmente da cavidade subterrânea. Esta rachadura era outro espaço desconhecido para Piuan. Os morcegos eram pequenos o suficiente para rastejar lá dentro, mas ninguém podia garantir se havia espaço para uma pessoa passar. Se alguém cometesse um erro, poderia ficar preso no meio e ser incapaz de continuar ou voltar. Não importa quão boas fossem as artes marciais de uma pessoa, qualquer pessoa normal não podia deixar de sentir medo. Mas Piuan era diferente. Depois de viver em harmonia com a escuridão e as cobras por muito tempo, não conseguia mais sentir a emoção chamada medo. Piuan enfiou a cabeça em uma pequena fresta. Era grande o suficiente para caber uma única cabeça, mas milagrosamente, os ombros e o corpo de Piuan deslizaram pelo espaço apertado. Dentro da fenda, era realmente um lugar escuro. Estava tão escuro que ele nem conseguia ver sua mão. No entanto, Piuan não fez uma expressão de medo e rastejou para frente sem hesitar. A escuridão era familiar para ele. Outros podem temê-la, mas para ele parecia tão confortável quanto o ventre de uma mãe. Piuan se adaptou perfeitamente à escuridão. Uma escuridão desse grau ainda era brilhante como a luz do dia. Piuan rastejou sem parar. Havia pedaços afiados de pedra e minérios não identificados se projetando aqui e ali, mas nada disso fez mal ao corpo de Piuan. Piuan se movia como uma cobra, deslizando suavemente. Sreuk. Apenas o farfalhar de suas roupas ecoava na escuridão. Piuan rastejou no escuro sem descanso. Era impossível adivinhar onde estava o fim da rachadura. Às vezes ele descia e outras vezes passava por uma passagem quase vertical. No entanto, Piuan rastejou e rastejou sem nenhum sinal de exaustão. Ele não sabia por quanto tempo rastejou. Uma luz fraca foi vista ao longe. Em um instante, uma expressão turbulenta apareceu no rosto de Piuan. Não importa o quão frias fossem suas emoções, elas estavam fadadas a se agitar diante da luz que não via há muito tempo. Ele queria ir para o lugar onde a luz estava imediatamente, mas Piuan parou de se mover. Seus olhos estavam perfeitamente adaptados à escuridão. Se sair para o mundo brilhante neste estado, seus olhos não serão capazes de suportar e ele morrerá ou ficará cego. Seu coração estava com pressa, mas teve que parar e descansar para que seus olhos tivessem que se ajustar à luz. Piuan se agachou e olhou para a luz fraca no horizonte. Só isso parecia ter seu globo ocular explodindo de dor. Piuan rapidamente virou a cabeça e olhou para o outro lado. A dor diminuiu um pouco. Piuan aproximava-se da entrada pouco a pouco todos os dias. Aproximar-se da luz já o fazia sentir uma dor ardente nos olhos e na pele. Era como se milhares de agulhas estivessem perfurando todo o seu corpo. No entanto, Piuan não desistiu e se adaptou pouco a pouco à luz. Ele levou 10 dias para se adaptar totalmente à luz. Então saiu. Era o espaço apertado entre as grandes rochas, onde Piuan havia se espremido. A lacuna entre as rochas era tão estreita que ninguém ousava imaginar que levaria ao subsolo. Um guaxinim ou uma doninha rastejou pela fenda da rocha. Piuan não levantou a cabeça por um momento. Embora tentasse ao máximo se adaptar à luz da entrada da caverna, encarar o sol diretamente lhe traria um tipo diferente de dor. Ele sentiu dor e sede como se todo o seu corpo estivesse queimando. Era por isso que precisava se adaptar o máximo que pudesse. Piuan não evitou a dor. Mais tarde, olhou diretamente para o sol escaldante.
Com o passar do tempo, a dor diminuiu gradualmente. Sua pele avermelhada se acalmou e suas lágrimas pararam lentamente. Mais tarde, a vermelhidão desapareceu completamente. Ufa! Piuan suspirou e virou a cabeça para olhar ao redor. Ele viu uma paisagem desconhecida. Ele já entrou em uma abertura vertical no topo da montanha para entrar na caverna subterrânea normalmente. Mas agora, o buraco de onde saiu levava ao sopé da montanha. Graças a isso, conseguiu evitar o problema de descer a montanha. Piuan olhou para o topo da montanha por um momento e depois seguiu em frente. Ele não tinha arrependimentos. Queria sair daquele maldito lugar rapidamente. Piuan caminhou sem olhar para trás. O cheiro da floresta fez cócegas na ponta de seu nariz. Uma brisa suave passou por seu corpo. Era uma sensação que nunca poderia sentir na caverna subterrânea onde tudo, incluindo o tempo, parecia ter parado. Parecia que as sensações em seu corpo estavam voltando à vida. Foi só agora que ele realmente sentiu que estava vivo. Depois de andar um pouco, um riacho bastante grande apareceu. Na água, Piuan olhou para seu rosto. Um homem estranho estava olhando para ele na água. Cabelos compridos até a cintura e uma barba cobrindo o peito. Ele esperava que sua aparência fosse algo assim, mas vendo com seus próprios olhos, ainda sentia como se fosse o rosto de outra pessoa. Piuan pulou direto na água. Ele nadou na água, removendo toda a sujeira. Depois de limpar todos os cheiros subterrâneos únicos de seu corpo, puxou uma pequena adaga de sua cintura. Era a única ferramenta que havia trazido da caverna subterrânea. Piuan olhou para seu próprio rosto refletido na água e cortou grosseiramente o seu cabelo e a sua barba. Seu rosto foi revelado. Ele não via o sol há muito tempo, então sua pele ficou branca. Isso contrastava bem com seu cabelo escuro e olhos vermelhos suaves. Suas feições lembravam uma pessoa cheia de decência, próxima da realeza. Ele tinha uma atmosfera estranha e um rosto bonito que parecia não ser uma pessoa deste mundo. Piuan ficou parado por um longo tempo e olhou para seu reflexo na superfície da água.